Segundo a Pedro 3, sabemos primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Para as pessoas do mundo, se falar que amanhã vai cair um meteoro e vai destruir tudo, elas não vão procurar consertar a vida delas, elas vão se voltar mais ainda para concupiscência. Ah, se vai acabar então, vamos aproveitar, vamos fazer aí o diabo a 4, porque amanhã a gente vai morrer. Porque eles não acreditam, né, num Salvador, não acreditam que Deus ele vai trazer juízo tudo o que acontece aqui nessa terra. Aí continuando também aqui, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então para Deus um dia é como 1000 anos. Não sabemos se isso vai ocorrer amanhã, daqui uma semana, mas não importa, porque é uma promessa e isso vai se cumprir. E ainda que alguns falem que está demorando, existe um tempo para tudo. Então aqueles que estão falando que está demorando, que acham que é mentira, que isso daí é um mito que foi criado, que a religião criou, eles vão se surpreender quando toda a escritura começar a se confirmar, né? Toda essa pregação que nós falamos, né, sobre a marca, que tem gente que não acredita. Nós estamos vendo aí a tecnologia cada vez mais disparando, né, coisas assim que estão aí para vir, essa inteligência artificial, robótica, né, o dinheiro físico vai desaparecer, logo logo aí só vai ter dinheiro digital, e a manifestação do anticristo, né, é o que fecharia completamente isso, né, porque ele vai então ter tudo já preparado, a estrada, né, vai estar toda preparada já, mas só que isso aí é tudo uma preparação, né, para fechar o circo mesmo, né, para rastrear as pessoas, vigiar, e você não conseguir fazer mais nada longe da presença dela, da besta, né, que é esse sistema aí do anticristo. Mas o dia do Senhor ele virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E existe sim um juízo, né, que será derramado sobre a terra. Tem as 7 trombetas, tem as taças da ira, né, do Apocalipse. E aí, se você for ler, você vai ver que tem uma destruição parcial. Já estão falando bastante que pode haver, né, um apagão mundial aí, porque vai mexer com muita coisa, né? Principalmente um mundo já dependente da tecnologia, né, sem dinheiro, sem poder usar celular, sem poder usar televisão, computador, energia elétrica. Os hospitais dependem de energia, né? O final realmente, a consumação fala que os elementos se desfarão. Com grande estrondo, o céu se rasgará quando realmente tudo se consumar. Mas inicialmente teremos uma destruição parcial. A vegetação, né, como eu falei, será atingida. A nossa alimentação será escassa. Então a gente vê que está tudo se confirmando, conforme as escrituras. Em Mateus 24, 7 fala, né? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então essas coisas que já estão acontecendo, essas guerras aí, essas fomes e pestes e terremotos, são na verdade o princípio das dores. É o começo, né? Porque o fim ele é representado como uma mulher que está com dores de parto. A igreja, né, ela está sendo formada. A igreja ela não está totalmente formada, porque ela precisa se preparar para enfrentar o que virá. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então a gente consegue ver, né, nesse texto aqui de Mateus 24 que tudo isso está se confirmando, tudo isso está acontecendo, né? A violência aumentando, esses fenômenos aí na natureza, terremotos, pessoas sendo escandalizadas, pessoas traindo umas às outras, se aborrecendo, e os falsos profetas, né? Os falsos profetas, eles vão também se usar de todas essas coisas para estar enganando pessoas. Então nós devemos também filtrar, não desprezar as pessoas que estão falando, mas também ter um filtro,
porque o sistema aí da grande meretriz está sendo erguido. Haverá uma religião mundial. Nós já vimos isso, a preparação disso, né, com o catolicismo, protestantismo. Aqui no canal a gente não defende religião, porque Cristo ele não fundou religião. Ele chama a todos para seguir e ser discípulo, e nós somos discípulo dele. Nós somos chamados para evangelizar e falar, né, essas revelações, essas profecias, mas existe aí um sistema que vai se dobrar ao anticristo, né, que vai reconhecer ele como o Messias e tudo mais. E vem a questão do arrebatamento, que também é um tema assim meio delicado, porque existe duas visões, né? Tem a pessoa que crê no pré-tribulacionismo e no pós-tribulacionismo. Aqui em Tessalonicenses 4:16 fala, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então essa promessa do arrebatamento é verdadeira. Ela vai se cumprir. Só que existe essa questão do tempo. Em que momento se dará? Antes da manifestação do anticristo ou depois? Para saber isso a gente tem que ir na escritura. A gente não pode fazer suposições. Que nem as pessoas falam. Eu estou servindo a Cristo, então eu mereço ser arrebatado e não passar pela tribulação. Mas será que realmente é assim? Será que é assim que a Escritura apresenta? Então a gente tem que ver o que está na Escritura e não ficar preso a suposições. E 2 Tessalonicenses 2 fala, já se falava que Cristo estava voltando. Porque como a gente falou aqui, né, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Se 2000 anos atrás já era anunciado que a volta de Cristo estava perto, é porque era necessário que todas as gerações tivessem essa consciência de que Cristo ele não só volta quando ele volta literalmente, mas sim quando ele chama a pessoa, né, através da morte ou através da consumação dos séculos. Nós podemos continuar essa pregação falando que Cristo está voltando, está próximo à sua vinda. E mais ainda, porque agora nós estamos vendo os sinais que comprovam isso. Eles tinham essa dúvida se Cristo estaria voltando já, e então o apóstolo Paulo ele passou esse ensino aqui, explicando que não vos movais facilmente do vosso entendimento e não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, por nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta sobre tudo o que se chama Deus ou se adora, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Então esse texto de Tessalonicenses é um texto-chave para entender em que momento se dará o arrebatamento. Ele não se dará antes que se revele o homem do pecado, né? Ele vai se levantar e se opor contra tudo que se chama Deus ou se adora. E ele vai se assentar dentro do templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós cristãos sabemos o que isso representa, né? A questão do terceiro templo e tudo mais. Então a apostasia ela deve vir primeiro. Eu vejo que a apostasia ela já está bem adiantada, né? Com essa questão religiosa aí, da união ecumênica. Eu acho que isso aí está se concluindo. Agora, quem é o anticristo, a gente não sabe ainda. Ele pode aparecer a qualquer momento. Mas se faz necessário que aconteça essa apostasia, essa religião mundial aí unificada. Quando surgiu o anticristo, essa grande meretriz vai então se dobrar para ele. Porque nós sabemos que haverá 7 anos de grande tribulação. Então esses 7 anos de tribulação é o que entra no contexto aí do pré e do pós-tribulacionismo. A grande tribulação é um período de aflição e angústia que terá início após a manifestação do anticristo. Este período de aflição e angústia terá a duração de 7 anos. Os teólogos se dividem em pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Eu não sei o que vocês são. Eu sou pós-tribulacionista. Não acredito, né, dentro da escritura que nós seremos arrebatados antes da manifestação do anticristo. Somente
na metade da grande tribulação. O que é o pré-tribulacionismo? É uma perspectiva escatológica que se concentra na crença de que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação. Seria o chamado arrebatamento secreto, né? Que várias denominações, né, e sistema aí religioso acredita que eles serão poupados e Deus vai tirar eles aqui da terra. O pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo trata-se de um único evento e que ocorrerá após o período da grande tribulação. Nessa interpretação, a igreja passará pela grande tribulação, que não precisa ser necessariamente um período de 7 anos. É o pós-tribulacionismo. Apocalipse 7, do 13 ao 14. E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. De acordo com Apocalipse 7, 13 e 14, haverão sim pessoas de Deus na grande tribulação, e elas passarão por esse processo de branqueamento. Elas serão provadas, da mesma forma que houve com a igreja primitiva, né? Que houve perseguição e muitos tiveram que passar pela morte para ser testados. Não quer dizer que todos serão testados, mas muitos podem ser testados. Então tem essa visão. Eu sei que muitas pessoas querem crer assim, que serão poupados da grande tribulação. Alguns falam que esses que serão provados são aqueles que não acreditaram, que não estavam preparados e não foram arrebatados. Mas só que eu acho que isso daí é um pouco fora da interpretação global de outros textos, né? Que tem que estar em harmonia. E Apocalipse 12 fala que a mulher ela vai para o deserto. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Se fala que a igreja vai para o deserto e vai ser sustentada, né, durante esse período aí, então eu acredito que pode ser isso. Esse deserto ele pode ter esse significado aí simbólico, não que seja literalmente o deserto, mas que você vai ter que se esconder e fugir da presença da serpente. Então 3 anos e meio é 1260 dias. É metade da tribulação quando ocorre o arrebatamento, dentro da visão pós-tribulacionista. 1260 dias é metade de 7 anos, 3 anos e meio no caso. Então, dentro dessa visão pós-tribulacionista, o arrebatamento acontece nesse período, na metade da grande tribulação. E estaria de acordo com as 7 trombetas. Porque se você for ver a 7ª trombeta, realmente a 7ª trombeta ela confirma que seria mais ou menos a metade da tribulação. Porque depois das 7 trombetas viriam as taças da ira. Aí Apocalipse 12, 14 fala, né? Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então esse tempos e metade de um tempo, na verdade essa contagem que falou, 1260 dias, que é a metade dos 7 anos, né? Então a igreja ela vai para o deserto. O que é esse deserto, não sabemos. Mas é uma proteção de Deus que vai esconder a igreja por esse período. Talvez a igreja tenha que ausentar, né? Muitas pessoas podem pensar que a igreja acabou, né? Porque ela vai ser perseguida. Então você vai ter que praticar sua fé realmente às escondidas. Aconteceu até mesmo na igreja primitiva, né? Que eles começaram a exercer a fé nas catacumbas, né? Eles começaram a se esconder para exercer a fé. Também é que Cristo ele não fundou, né, o sistema religioso, ele não fundou todas essas religiões, denominações. E a Escritura fala para você, quando for orar, entrar no teu quarto e falar com teu pai em secreto. Então pode ser que nesse período aí que a igreja vai ser levada para o deserto, né, ela vai precisar se esconder da vista da serpente, seria um período mais ameno, né, da igreja, que ela não vai poder mais estar se mostrando muito, senão você vai ser perseguido e morto.